Abertura do programa. Olá, confira no MP Cidadão de hoje a decisão liminar obtida pelo MPRJ para que o empreendimento imobiliário em Cabo Frio adote medida de compensação ambiental. Quem vai falar sobre o tema é o promotor de justiça Vinícius Lameira. Já no quadro Juridiquês, você vai saber o que é inquérito. E no nosso bloco de entrevistas, conheça o trabalho da Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana do MPRJ. Não perca uma entrevista exclusiva com a coordenadora do órgão, a Procuradora de Justiça, Patrícia Carvão. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Na região dos Lagos, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Cabo Frio obteve decisão liminar na Justiça, determinando que o empreendimento imobiliário apresente no prazo de 30 dias a medida que adotará como compensação ambiental. O empreendimento não cumpriu a condição de reflorestamento imposta pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Assista do quadro MPRJ pelo Estado. Em Cabo Frio, o MPRJ obteve na Justiça decisão para que empreendimento imobiliário adote medida de compensação ambiental no município. Bom, então antes de entrar propriamente na decisão judicial, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento sobre o contexto fático, o que levou o Ministério Público a ajuizar essa ação. Bom, então o objeto dessa ação civil pública é o empreendimento, um loteamento para fins residenciais e comerciais, conhecido como Terras Alphaville de Cabo Frio. Esse loteamento ele foi aprovado em 2014, ele já foi implantado, e lá no início ele obteve uma licença da Prefeitura de Cabo Frio. Essa licença da Prefeitura de Cabo Frio autorizou a instalação do empreendimento, mas condicionou a realização de algumas obrigações. Uma delas foi justamente que o empreendedor se dirigisse ao órgão ambiental estadual, o INEA, e solicitasse uma autorização de supressão de vegetação. Esse pedido de autorização de supressão de vegetação foi feito lá no ano de 2014 e foi aprovado. No entanto, o INEA determinou ao empreendedor que apresentasse, num prazo de 90 dias, uma área de 5,88 hectares para que fosse reflorestada como uma forma de compensação ambiental. Bom, até hoje essa obrigação não foi cumprida. E a última informação do INEA, que me foi prestada no ano de 2020, foi no sentido de que a área apresentada pelo empreendedor para promover essa compensação, para receber esse projeto de reflorestamento, não foi admitida, porque já era uma área de reserva legal. E aí é importante esclarecer que essa área de reserva legal, ela já tinha que ser mantida de qualquer jeito. Tá? De qualquer maneira, a vegetação na área de reserva legal deveria ser mantida. Então, o empreendedor tinha que apresentar uma outra área para receber esse projeto de reflorestamento, o que não foi feito. Diante dessa informação do INEA, o Ministério Público tentou fazer acordos com o empreendedor para que ele executasse esse projeto de reflorestamento. No entanto, ele não executou o projeto, então o Ministério Público ajuizou essa ação. Bom, quais foram os pedidos formulados pelo Ministério Público nessa ação? O INEA, além do projeto de reflorestamento, ele deu uma segunda opção ao empreendedor. Ele falou o seguinte, olha, ou o empreendedor apresenta esse projeto de reflorestamento, ou ele faz um pagamento em dinheiro na forma de compensação pecuniária. Esse pagamento em dinheiro ele vai ser destinado aqui no estado do Rio de Janeiro para a Câmara de Compensação Ambiental. E as verbas, os montantes que são aportados na Câmara de Compensação Ambiental, eles são revertidos para projetos de restauração florestal. Então o empreendedor tinha essas duas opções, ou executar o reflorestamento,
ou fazer o pagamento da compensação pecuniária à Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Então, o pedido do Ministério Público na ação judicial é que o réu exerça essa opção, ou seja, ou ele apresente uma área para o INEA para receber o projeto de reflorestamento, ou ele faça um pagamento a título de compensação pecuniária no prazo de 90 dias. E o Ministério Público pediu que, se ele não apresentasse essas opções, se ele não exercesse essas opções, ele fosse condenado ao pagamento de uma multa diária. O Judiciário acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o réu que apresente ao INEA, na forma de compensação ambiental a ser dotada, ou a apresentação do projeto ou o pagamento. Estabeleceu um prazo para exercer essa opção e estabeleceu uma multa, caso essa opção não seja exercida no prazo decidido pelo juízo. Bom, então, o que o juízo determinou foi que o réu exerça essa opção. Ele deu um prazo para o réu, para o empreendedor, para que ele exerça essa opção. Ou ele apresenta uma área para o INEA para receber o projeto de reflorestamento, ou ele opta pelo pagamento da compensação pecuniária. Essa foi a decisão judicial, tá? Ele tem que comprovar a apresentação da opção exercida junto ao INEA num prazo de 30 dias, sob pena de incidência de uma multa diária no valor de R$1.000. Essa decisão ela ainda é passível de recurso, tá? O empreendedor pode interpor um recurso para reverter essa decisão. E caso ele não cumpra essa decisão, vai ocorrer a incidência da multa fixada pelo Poder Judiciário. Essa decisão foi proferida pelo juízo de primeira instância e, se ele tiver a intenção de recorrer, ele tem que recorrer ao segundo grau, à segunda instância do Poder Judiciário Fluminense. Uma questão que eu gostaria de frisar, que eu acho que é um aspecto relevante dessa ação, foi o argumento utilizado pelo Ministério Público para que essa decisão fosse proferida em caráter liminar, em caráter de tutela antecipada de urgência. E qual é o argumento? O argumento do Ministério Público é que essa restauração florestal ela já deveria ter ocorrido desde 2014. E desde 2014 que a coletividade vem sendo privada dos serviços ecossistêmicos que são prestados a toda a coletividade pela vegetação em pé. E o que são serviços ecossistêmicos? Serviços ecossistêmicos são benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas. E existem inúmeros tipos de serviços ecossistêmicos prestados ao meio ambiente e ao ser humano. Nós temos serviços de provisão, como, por exemplo, a provisão de alimentos e de água, serviços de regulação, como o serviço de regulação de inundações, de secas, evitar a degradação do solo, serviços de suporte que interferem na formação do solo e na ciclagem de nutrientes, e também serviços tipificados como culturais, ou seja, o lazer proporcionado por essas áreas com vegetação em pé, serviços espirituais, religiosos e outros benefícios imateriais. Quem tiver mais interesse em compreender o que são serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, pode procurar a Lei 14.119 de 2021, que trata da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E o argumento do MP em relação à urgência de se iniciar imediatamente esse projeto de restauração florestal é justamente esse, de que a restauração tenha início e vai ter um tempo até que essa vegetação alcance um tamanho significativo para prover esses serviços. Então, entende o MP que esse reflorestamento tem que ser imediato. E essa foi a novidade dessa ação civil pública, foi utilizar esse argumento da necessidade de iniciar imediatamente o reflorestamento para que a coletividade possa gozar desses serviços ecossistêmicos que estamos sendo privados desde o ano de 2014, quando o empreendedor descumpriu o dever de executar o reflorestamento. Na verdade, o empreendedor obteve a licença ambiental. Agora, toda licença ambiental veicula algumas condicionantes ambientais, ou seja, para o empreendedor exercer aquele determinado empreendimento, ele vai ter que cumprir com algumas obrigações de natureza ambiental. Nesse caso, foi o descumprimento de uma condicionante. Ele apresentou os projetos, ele apresentou o diagnóstico ambiental da área, e com base nesse diagnóstico ambiental que foi fixada
essa condicionante ambiental. Então, o que houve aqui nesse caso foi apenas o descumprimento de uma das condicionantes ambientais, que é justamente o reflorestamento, que hoje em dia ele pode optar ou pelo reflorestamento ou pela compensação pecuniária. O quadro Juridiquês explica o significado de alguns termos usados no meio jurídico. Hoje você vai entender o que é inquérito. Acompanhe. MPRJ abre inquérito civil para investigar jogo Baleia Azul. Fonte: consultor jurídico, de 3 de maio de 2017. Inquérito. Você sabe o que significa? Inquérito é um conjunto de diligências, atos investigatórios, realizado pela Polícia Judiciária, Polícia Civil e Federal ou pelo Ministério Público, a fim de investigar infrações e colher elementos necessários para que possa ser proposta a ação penal ou civil. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. O MP Cidadão vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. A Resolução GPGJ número 2402, de 2 de março de 2021, reformulou a estrutura orgânica da Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ, com o objetivo de implementar uma política institucional voltada à promoção da dignidade da pessoa humana e da defesa dos direitos fundamentais. A resolução constituiu a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Para explicar um pouco do trabalho desse órgão, nós vamos contar com a participação da coordenadora da CGP-DPH do MPRJ, a Procuradora de Justiça, Patrícia Leite Carvão. Olá, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Olá, Juliana, muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de estar com vocês e esclarecer um pouco mais sobre essa nova estrutura. Doutora, eu inicio essa entrevista pedindo para a senhora explicar o que é e como funciona a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Então, essa nova coordenadoria, né, como você mencionou, a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, ela é uma estrutura que agora ela é ligada diretamente ao gabinete do Procurador-Geral. É uma estrutura que a gente chama como se ela fosse da chuva, e dentro dessa estrutura existem 3 outras coordenadorias. A Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistemas Restaurativos, e a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. Essas 2 estruturas que eu mencionei, tanto a Coordenadoria de Direitos Humanos, como a Coordenadoria de Mediação e Métodos Autocompositivos, elas já existiam na estrutura do Ministério Público e foram realocadas para essa Coordenadoria Geral. E a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas também é uma nova estrutura concebida pela atual administração. Doutora, e quais as principais dificuldades do MPRJ na atuação em defesa dos direitos humanos? Nós somos uma instituição, o Ministério Público é uma instituição, e a instituição é formada por pessoas com diferentes histórias de vida, com diferentes vivências. Então, eu acho que o principal desafio da atuação junto à área de direitos humanos é trazer uma sensibilização de todos os membros para questões sociais importantes que muitas vezes têm pouca ou nenhuma visibilidade e que precisam servir de material de trabalho ao Ministério Público. Então, eu exemplifico a questão dos direitos LGBTI+. Muitas vezes pode haver um certo desconhecimento da quantidade de demandas e de problemas que essa parte da população
enfrenta. Então, pode ser que o membro não tenha um olhar suficientemente amplo sobre esse tipo de questão. Então, o nosso maior desafio é isso, é trazer sensibilidade sobre questões que estão explodindo na sociedade e fazer com que a nossa atuação seja mais humanizada e atenda mais a todas as demandas sociais que nos são trazidas. Perfeito, doutora. E quais as mudanças recentes na estrutura do MPRJ na área de defesa dos direitos humanos? Bom, inicialmente, como eu já mencionei no início da minha fala, na administração anterior existia a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, que era ligada diretamente à Subprocuradoria Criminal. Então, houve esse deslocamento, houve a criação da estrutura que atualmente eu coordeno, que é a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Houve, então, a criação dessa estrutura, abarcando dentro da minha atuação essas 3 outras coordenadorias, para que a gente possa fazer diversas articulações com todos os membros, todos os órgãos de execução do Ministério Público. Ao mesmo tempo, houve a edição da Resolução 2419, que estruturou não só a Coordenadoria Geral, mas como essas 3 outras coordenadorias que eu apontei. E, recentemente, tivemos também uma importante conquista, que foi a promulgação da Resolução 2422 de junho. Essa resolução, ela criou a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, em total alinhamento às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, dentro dessa Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, nós vamos implementar diversos grupos de trabalho com as temáticas mais plurais e diversificadas possíveis. Nós teremos um grupo de trabalho para população LGBT, para a questão racial, para a questão da violência doméstica. E todos esses grupos de trabalho têm como objetivo ver de que maneira a atuação do Ministério Público pode ser a mais ampla e a mais eficiente possível. Perfeito, doutora. E qual a importância dessas mudanças para a atuação ministerial? Então, Juliana, eu vejo essas mudanças com muito otimismo. Eu acho que essa reestruturação que foi feita no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, com a criação não só da Coordenadoria Geral, mas com a edição dessas 2 resoluções, principalmente a Resolução 2422, que cria a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, eu vejo com muito bons olhos, vejo que o nosso Procurador-Geral está muito alinhado com as questões sociais que desafiam a atuação do Ministério Público, e é importante a gente fazer esse trabalho, né, de conscientização, da visibilidade a pautas tão importantes que nos permitirão ter uma atuação cada vez mais eficaz, assegurando o cumprimento da Constituição e de todos os direitos fundamentais, que são de todos e para todos, sem qualquer interpretação restritiva ou heteronormativa. Então, estou bem otimista com o desafio que me foi proposto, com todas as dificuldades, mas tenho certeza que caminharemos para um bom desempenho e uma boa atuação funcional. Doutora Patrícia, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu agradeço novamente a participação da senhora no nosso programa. Muito obrigada, Juliana. Apesar de breve, eu espero que a minha participação tenha esclarecido dúvidas, tenha dado visibilidade a essa nova estrutura, e estamos aqui sempre à disposição. Qualquer
dúvida, qualquer esclarecimento, estamos aqui. Muito obrigada, doutora Patrícia Carvão. E por hoje, nós ficamos por aqui. Para rever este programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Se inscreva, ative as notificações e nos siga nas nossas redes sociais. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos no domingo que vem. Um forte abraço. Até mais! Os créditos finais sobem pela tela.